Se eu quisesse, poderia ter feito, mas este não era o seu plano. O Senhor não veio fazer curas em massa, deixar todo mundo são, desaparecer com as enfermidades da terra, mas Ele realizou várias curas físicas. E estas curas tinham, todas elas, uma dimensão espiritual. O Senhor queria, através delas, realizar um sinal para que aquele povo pudesse crer na sua palavra. O foco da vinda de Jesus é esta: despertar em nós a fé. A fé, porque a fé pode nos salvar de verdade. Nós ouvimos no texto do Evangelho desse domingo passado, ontem, Jesus que declarou solenemente, né? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A fé é a base da salvação. E Jesus é o nosso Salvador. Ele veio não para nos curar de alguma mazela, de alguma doença, para nos dar qualidade de vida, porque isso é muito pouco. Ele veio nos dar muito mais. Veio nos ofertar a vida eterna, para que nós tomássemos consciência, para que todo aquele que nele crer tenha consciência de que o nosso corpo é importante, precisamos cuidá-lo, mas ele é secundário em relação à nossa alma. A vida nesta terra é preciosa, é um dom de Deus, e temos que cuidar da nossa vida aqui na terra, sim, mas a vida aqui na terra é menos importante do que a vida eterna. O principal para nós, irmãos e irmãs, é conquistar a verdadeira vida, a vida em Deus, a vida para sempre. E esta só se conquista com a fé. É uma lição que não é fácil de aprender, sobretudo quando estamos enfrentando perigos contra a nossa vida humana. É natural que exista esta contradição em nós, esse conflito. Nós cremos na vida eterna? Claro que sim, né? Se eu perguntar aqui para vocês, vocês creem na vida eterna? Acredito que todos vão dizer que sim, né? Se alguém disser que não, então está com sérios problemas, tem que marcar uma entrevista com o padre para resolver esse problema de fé gravíssimo, né? Todos nós cremos na vida eterna, mas quando a nossa vida aqui na terra está ameaçada, por exemplo agora com essa pandemia, temos o perigo de que a nossa fé fique balançada, não é verdade? Podemos correr o risco de que a nossa fé fique fragilizada. Por quê? Porque nós acreditamos na vida eterna, mas a nossa fé ainda é pequena. Isso não é uma novidade. Não somos só nós, cristãos do século 21, que tem esse problema. Já na época de Jesus era assim, né? Por isso Jesus disse no Evangelho: se tivesseis fé como um grãozinho de mostarda, poderias dizer para esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar. Quem de nós tem a fé de arrancar uma árvore e plantá-la no mar só com a nossa palavra? A nossa fé ainda é pequena, não é verdade? Mas que isso não nos assuste. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé. Aquele homem teve seu filho curado, mas porque ele tinha fé. Ele não exigiu provas. Jesus, vem rápido, meu filho está morrendo. E Jesus diz: não preciso de ir lá. Eu não sou médico. Não preciso examinar, fazer cirurgia, dar remédio. Eu sou Deus. Se eu quero, seu filho vai ficar curado agora. Pode ir embora. O seu filho está vivo. E o que aconteceu com aquele homem? Ele não duvidou, falou: não, mas espera aí, só tem que ir lá para conferir, dar uma olhadinha, né? Não. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus, virou as costas e foi embora. Saiu de casa com o filho morrendo. E só com a palavra de Jesus: vai, o teu filho está vivo. Ele acreditou.
virou as costas e foi embora. E por isso, por causa da sua fé, Jesus fez o milagre. Peçamos a Deus que aumente a nossa fé, irmãos e irmãs. Às vezes a gente tem a tentação de culpar a Deus. Eu rezo e na minha vida não muda nada. Por que será? A culpa será que é de Deus? Acho que não, né? Porque a nossa fé ainda é menor do que um grãozinho de mostarda. Precisamos crer mais. Precisamos ter uma fé mais robusta. Precisamos confiar de verdade na palavra do Senhor. Não desanimemos. O tempo de Quaresma é tempo de crescer na fé, com oração, com sacramentos, com a penitência, com a confissão. Busquemos esses meios que Deus nos dá e peçamos: Senhor, aumenta a minha fé. Se tivermos fé, agradamos a Deus e também conseguiremos que Ele realize em nossa vida muitos milagres. Peçamos a intercessão de São José, homem de muita fé, exemplo de fé para nós. Acreditou na palavra de Deus sem duvidar um só instante. Tanto confiava em Deus que o Senhor não tinha que aparecer para ele em carne e osso para que pudesse crer. Ele apenas ouvia a Deus nos seus sonhos, não é verdade? Vocês se lembram? Deus nunca falou cara a cara com São José, apenas em sonho. Ia dormir e sonhava com Deus. E o que Deus lhe falava em sonho, ele fazia. Obedecia sem exigir provas, sem questionar. E assim Deus o exaltou. Que nós também saibamos ter um pouco mais de fé, para assim tomar posse das promessas de Deus em nossas vidas.